Olá pessoal, nós vamos começar agora uma nova série de vídeo, de formação, falando sobre os mandamentos da lei de Deus. Nós vamos falar então agora uma visão geral sobre os mandamentos, antes de falar sobre cada um dos 10 mandamentos. É interessante perceber que muitas vezes a palavra de Deus vai falar sobre os mandamentos usando o termo lei, que pode se referir tanto à Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Deus, quanto aos 10 mandamentos de fato. Aos mandamentos, nós encontramos eles em 2 lugares na Sagrada Escritura, o relato dos 10 mandamentos. No capítulo 20 do livro do Êxodo e no capítulo 5 do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio significa justamente isso, a segunda lei. A segunda vez que a lei nos é explicitada quando Moisés faz o seu discurso de despedida. Então nós temos uma versão no livro do Êxodo, uma versão praticamente idêntica nos falando no livro do Deuteronômio, quando Moisés reforça os mandamentos. E nós temos, poderíamos assim dizer, a versão catequética, que não é na Sagrada Escritura, mas essa versão que nós aprendemos, decoramos na nossa catequese, que de modo muito sucinto nós aprendemos em 10 frasezinhas o conteúdo dos mandamentos da lei de Deus. Então nós temos a primeira versão no livro do Êxodo, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei. Nós temos aquilo que nós encontramos no livro do Deuteronômio, o discurso de Moisés relembrando os mandamentos. E nós temos aquela versão que a igreja nos simplificou para que nós pudéssemos decorar e trazer no nosso coração. Uma coisa que é muito importante e que alguns se questionam, outros talvez não tenham pensado sobre isso, é a lei de Moisés, os mandamentos, eles são da antiga aliança. Mas se nós somos o povo da nova aliança, por que nós ainda estamos obrigados a viver essa antiga aliança, essa norma, esse mandamento que era de uma aliança que já foi superada? Em primeiro lugar, Jesus vai dizer no Evangelho que ele não veio para abolir a lei. Aí lembra que na palavra de Deus muitas vezes a lei significa os mandamentos ou o conjunto do Pentateuco, tudo aquilo que está contido ali no Pentateuco. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas para dar plenitude. O que nós encontramos também no Evangelho quando Jesus fala com o jovem rico, no episódio do jovem rico, onde aquele jovem se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Jesus é: cumpre os mandamentos. Mas se queres ser feliz, me segue. Então nós aprendemos já que Jesus é aquele que cumpre os mandamentos, que vive os mandamentos, mas que ensina que nós também devemos viver os mandamentos. E por isso, aquela lei de Moisés, ela não foi abolida, mas ela foi absorvida pela nova aliança, onde também os cristãos, nós somos convocados a viver os mandamentos. E os mandamentos, eles não são algo específico de normas, de questõezinhas religiosas, mas nos ensina a vivermos uma plenitude da humanidade. Se nós lembrarmos muito de cabeça, muito simplesmente os mandamentos, nós vamos perceber que o mandamento não está nos pedindo nada de absurdo. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Até alguém que é pagão, que não acredita em Deus, seria capaz de reconhecer que nesses mandamentos existe algo de bom, algo de justo, algo de valor para ser cumprido. Então, quando o Senhor nos pede para cumprirmos os mandamentos, o Senhor não está nos pedindo algo que seja extraordinário, mas simplesmente para que nós possamos viver a nossa humanidade de modo mais profundo. Reconhecer que existe uma realidade superior a nós e por isso amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós resumíssemos depois dos 3 primeiros mandamentos, muito interessante aqui, em algumas iconografias, algumas representações de Moisés descendo com as tábuas da lei, nós vemos de um lado os números 1, 2 e 3 e do outro do 4 ao 10. Poderíamos imaginar por que não está dividido as 2 tábuas em 5 mandamentos para cada lado. Porque nós percebemos os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus e Jesus resume eles no primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. E todos os outros 7 mandamentos
Jesus resume em e amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama ao próximo a si mesmo, honra pai e mãe, não mata, não trai, não levanta falso, não rouba, não deseja aquilo que não lhe pertence. E assim nós conseguimos entender um pouco a dinâmica daquele resumo que o Senhor faz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O segundo é muito parecido com o primeiro, como o Senhor diz, para que nós possamos entender. Jesus não veio nos liberar dos mandamentos, mas veio dar um significado ainda mais profundo, ainda mais importante. Que nos próximos vídeos nós possamos acompanhar a nossa formação, para que nós possamos aprender e compreender o que significa os mandamentos que o Senhor pede para que nós possamos cumprir, porque só assim nós conseguiremos caminhar ao seu lado de modo justo e verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.